Bendita Rádio. Bendita Bendita Segunda Rádio. Segunda menos ordinária. Bendita Rádio. Segunda menos ordinária. Eu sou a Carol. Eu sou a Luane. Eu sou a Rosana. Estamos aqui as três reunidas numa segunda menos ordinária e o tema de hoje é o feminino. Então a gente vai discutir um pouco o que é para cada uma de nós essa definição de feminino. É uma coisa cultural? É natural? Existe um deslocamento do feminino para o feminista atualmente? Feminilidade? O que são esses conceitos que hoje tanto se discute? A gente vai estar discutindo hoje, que é a participação de vocês. A gente estava conversando muito sobre isso, assim, sobre o que realmente é, né, ser feminina ou feminino, o que é o feminino, pensando que homens podem ser femininos, mulheres podem ser femininas. Aí eu até trouxe uma citação de uma autora, na verdade, e realizadora, né, diretora de filmes francesa, que é a Virginie Despentes, que ela fala que se tornar lésbica me fez perder 40 quilos, é bem polêmico, mas é sobre justamente toda a questão do quanto a gente se constrói no feminino para servir ao masculino. E aí, assim, essa polêmica tá jogada, mas eu achei muito legal que ela fala numa entrevista que ela deu pro Le Monde essa semana, né, sei lá, semana passada, que ela comenta de uma pesquisa feita com crianças de 6 anos de idade, meninos e meninas, e falaram para eles assim, vocês vão fazer um comercial, tá fazendo de conta que era um comercial de iogurte, e puseram eles na frente de uma câmera, e puseram sal no iogurte, tipo, ficou bem ruim. E aí, assim, os menininhos, eles faziam uma careta, né? Quando comiam um negócio, que o negócio era horrível. E as meninas faziam, assim, uma carinha de, que gostoso, tipo... tipo assim, elas não... Nossa, aos 6 anos de idade, elas sabiam que, de alguma forma, elas tinham que agradar. E elas respondiam a isso. Então, assim, eu começo jogando essa provocação, né? O que esse agradar tem a ver com o feminino? Até a gente teve a gente estava decidindo, né, como é que seria o assunto do programa. Porque sempre tem uma expressão, né, que se fala assim, o universo feminino, vamos falar do universo feminino. E eu, sei lá, eu vejo muito o que é, né, gente, esse universo feminino, o que a gente quer dizer com isso. Existe um universo feminino ou existe, né, um universo masculino? Se existe um feminino, existe um masculino, né, a oposição aí, o yin e yang, né? Mas eu acho que cada vez mais eu tô tentando desconstruir, não gosto muito desse verbo, porque parece que agora a moda é desconstruir, né? Mas eu acho... Empoderamento. Mas eu acho que eu não sou contra as palavras da moda, não. A não ser quando, né, que elas de fato às vezes expressam coisas muito legais, isso assim, do empoderamento, eu acho... Enfim, eu acho que cada vez mais, acho que até a minha visão como feminista, eu tenho tomado cuidado para desconstruir certos conceitos, né? O que é o conceito? O que é ser um homem? O que é ser uma mulher? O que é feminino? O que é masculino? E cada vez mais eu tento desconstruir o conceito e fazer o meu conceito, né? Assim, então, na verdade, eu não sei hoje definir, assim, para mim, o que é feminino, né? Eu vejo na minha condição, mulher, eu sei o que é feminino para mim, porque por um acaso me identifico como uma mulher, né? Nasci biologicamente como mulher e me identifico, em questão de gênero, me identifico como mulher. Mas eu fico sempre na dúvida, assim, você fala assim, isso da servidão é porque é uma coisa feminina, mas ao mesmo tempo
fato de ser uma pessoa conciliadora, a pessoa é... Isso é típico de uma mulher. Ruim ser conciliador, né? É tipo ruim. Assim, por que não é bom? Por que a gente introjeta que pode ser ruim? Porque que uma característica que é, sei lá, considerada típica de uma mulher, como isso, assim, a mulher é vista como a pessoa conciliadora, normalmente. Por que isso é visto na mulher como uma coisa normal, como se isso fosse inerente à característica dela como mulher, e como, de repente, um homem que é conciliador, isso é visto como uma qualidade. Ou mesmo o contrário, o fato de uma mulher ser forte, ser líder, isso às vezes para um homem é normal, mas para uma mulher pode ser uma característica não muito boa, porque... Ou então, tipo assim, no século XXI, ser um homem feminino pode ser uma coisa muito bacana, né? Descolada e tal. Mas ser uma mulher masculina, talvez não. Exatamente. E aí, por quê também, né? Porque tudo no masculino vira... um padrão bom, né? E o feminino não é um padrão bom, né? Assim, as qualidades femininas, elas são sempre boas, seja em homem, seja em mulher. Mas as qualidades masculinas, elas são boas para homens, elas não são necessariamente boas para mulheres. Mas mais ou menos, porque é isso que eu tava falando. Eu acho que, por exemplo, é como eu tava falando, de repente, alguns anos atrás, não tinha problema de falar... eu sou super feminina, entendeu? E hoje em dia, se alguém falar, você é super feminina, eu não vou necessariamente ver como um elogio. Por quê? Por quê? Porque eu tô desconstruindo isso dentro de mim. Então, que o feminino é algo ruim, que o feminino é algo ruim ou é algo bom também. No sentido bom, porque esse bom tem aspas. Sim. Você tá entendendo? Sim. Se alguém falar, você é tão feminina, eu vou olhar, tipo, isso não é um elogio. Por que eu vou olhar e falar isso não é um elogio? Porque eu tô desconstruindo algumas coisas e porque eu acho que eu não sou só feminina. Aí é que tá. Eu acho que a gente tem que ver também essa questão como historicamente construída da mulher, dessa questão do feminino e um deslocamento que eu acho que a gente vem tendo, sobretudo a partir dos anos 50 e 60, mais dos anos 60 em diante, esse deslocamento do feminino para o feminista. Porque se hoje a gente está no mercado de trabalho, está fazendo várias coisas, estamos em posição ainda, em cargos às vezes iguais aos homens, mas ganhando menos. Tem dados estatísticos que provam isso. Sim. Mas que, de certa maneira, já está nisso, as mulheres teriam que perceber, eu acho que essa geração mais jovem não percebe, que isso já foi conquistado historicamente. Algumas mulheres lá atrás já mudaram isso. Então, a gente vem numa sucessão de... avanços? De avanços, eu acho, ainda. Votar, por exemplo. A mulher não votava antes. Não era permitido para as mulheres votarem, o voto era masculino. Sim, então são coisas tão dadas naturalmente, algumas coisas. Se a gente vem de uma sociedade que ainda estava assim, isso em termos históricos é recente. Então imagina o quanto essa questão do feminino, ela vem imbuída de um preconceito. O feminino é o frágil, é o dócil, sendo que ao contrário disso, as mulheres lutaram muito para estar onde estão aqui. Sim, e tiveram vários embates. Então eu acho que a gente hoje se coloca nessa posição, mas eu não acho que ainda é uma coisa ainda muito arraigada e por muitas mulheres na sociedade. É como você tinha falado também dos mitos, né? Tem uns mitos aí do masculino, do que é o masculino, do que é o feminino. Exatamente. Isso na mitologia, nas religiões, no próprio, você falou do yin yang. O yin yang é o feminino e o masculino, não tem gênero. No sentido, não é homem ou mulher, não é energia. Não, mas aí são os pares, energia, né? É a coisa complementar, do yin e yang, do positivo e negativo, que não é necessariamente... E o feminino é o quê? No yin, no yin yang? É o positivo? É o negativo. É o negativo. É negativo.
É como você negativo. chama de Mas negativo. os orientais, se não me engano, talvez eu me engane, eles não consideram este negativo como o mesmo O negativo que a com a gente força considera. ruim, né? Não. É polos de energia diferentes, só Tá. isso. E é complementar. Um não existe sem o outro. Um contém o outro, está contido no outro. É outra visão. Bom, mas também... Mas aí também, se a gente for levar isso tão... né, a complementariedade entre o feminino e o masculino, a gente já entra numa outra coisa de falar assim, o feminino está ligado à mulher e o masculino está ligado ao homem? Não, necessariamente, porque Não. senão, se você tiver Não. casais homossexuais, Claro, vai ficar a questão homoafetivos, de gênero. como é que... Não, mas acho que como é que fica isso do positivo e positivo, positivo, negativo e negativo? Não necessariamente, né? Então, ou que uma das... Vamos dizer, né? Um casal de Ó lésbicas... o barulhinho. Hoje estamos Baco tomando bacantes. vinho chileno, tá? Esse vinho Isso é uma esse característica da vinho segunda é- menos ordinária. Elas são regadas a vinho. Ou outras bebidas que a gente ainda não, não esse decidiu. é patrocínio da Companhia da Cultura. Exatamente, Companhia da Cultura, nossa bendita parceira. Isso. Então, e como a gente estava Um brinde falando, aqui ao tema. aí ó, Brinde. aos amores e as benditas. Enfim, eu acho que é aquilo que a gente estava falando, né? Então, se você for ligar o masculino e o feminino ao positivo e negativo, como é que fica no caso das relações homoafetivas, né? Não sei, alguém vai fazer, entre aspas, o papel do homem, do masculino, e alguém vai fazer o papel do feminino? Isso é puta careta, né? Super clichê, né? Sim, Tipo assim, meu, a gente os- tá no os século pares- XXI. Às vezes eu fico pedindo, por favor, século XXI, chega como uma avalanche, chega em mim, século XXI, porque eu olho Cola ao em redor, eu olho ao redor e não vejo o século XXI aqui, gente. Eu falo, gente, quando eu era adolescente eu imaginava um século XXI assim, Jetsons. Um negócio assim, outra mas eu coisa. acho que mas é aquilo que E, a tipo Rô assim, falou dos avanços, eu vejo ou às masculino vezes... ou feminino, tipo assim, a gente tá num mundo que teria que estar trans. Não tenho Como é que você dúvida falou? disso. 32? Como é que era? Não, a gente já tem... Assim, isso pode mudar a cada dia. Tem 31 definições de Você falou isso. gênero e, assim, algumas... já tem... Ou seja, tudo, assim. feminino Mas e você sabe masculino. que eu acho? Eu Ou posso seja, estar o enganada. masculino não é uma oposição do feminino, é uma das oposições ou uma das complementaridades. É que hoje a gente tá falando de feminino. Mas Mas- mesmo nas questões de gênero e transgêneros e dessas várias definições de como as pessoas são e se relacionam, eu acho que sempre tem um preconceito, meio que colocando tudo isso numa caixa, isso é coisa feminina. Mesmo nessas relações de gênero. Sim. Mesmo se for uma mulher trans, Homem trans. sempre ela é uma mulher trans, cai no feminino também. E ele é um homem trans, cai no feminino. Eu acho que sempre tem uma caixa também, que eu acho que puxa para esse lado e puxa para um lado de preconceito ainda hoje. Não tô Como falando... se aquilo que a gente tá falando, entre aspas, Você muito entre entende? aspas, É muito concordo, louco o isso que eu tô falando. desvio, O desvio da normalidade é sempre sai do feminino. Quem sai do desvio é porque daí tá saindo da normalidade. Não, quem tá no desvio, né? Quem tá no desvio- É o que tá... Quem tá no desvio, que tá saindo da normalidade, é normalmente pro lado feminino. Do lado feminino. Pro lado Tá indo feminino, pro lado né? feminino. É. Eu fiquei É pensando nisso esses dias, não é um pouco isso? Eu não sei, eu sinto um pouco isso de algumas pessoas que eu convivo, mesmo se considerando libertárias, porque tem muita gente que fala, eu não tenho preconceito, sou libertária. Não, mas isso quem é a falácia, afirma, né? A quem falácia afirma que é uma da coisa já é modernidade, porque não é, da né? Não, pós-modernidade. se a pessoa precisa falar, eu não tenho preconceito, é porque tem alguma coisa estranha. Mas aí, porque eu também já ouvi gente falando assim, você Porque, não pode assim, falar, eu todo sou mundo feminista tem porque você preconceito. não é feminista. Enfim, todo mundo tem, mas a gente só tem A que ter gente coragem também pra tem, admitir qual é o nosso preconceito, né? Eu acho que essa questão aí do que é natural E o que é cultural, né? eu acho que é uma questão que se põe, porque é aquilo, a mulher lá, a Virginie Despentes, ela fala na entrevista dela, uma entrevista muito legal que ela fez para Annick Cogin no Le Monde, ela fala que... A Luane!
Somos Essa é a internacionais aqui, Você tá? viu? Sim, não, é porque a Nicojan, gente, é uma jornalista que eu super respeito, que fez um trabalho super forte no Oriente Médio e que fez um trabalho entrevistando as mulheres que eram as presas do general Gaddafi. Ela fez um livro sobre isso. Então, tipo assim, uma puta jornalista. Feminista e tal. Então, não é que, tipo, Nicojan, entendeu? Tipo, é uma mulher interessante. Aí, para o pessoal ir atrás no Google e tal. E aí, ela fala que a Virginie... A gente vai colocar a foto dela lá no Instagram. A Carol no Instagram. O Instagram. Nas redes sociais. Nossas redes sociais. Que são a nossa Mulheres... Mulheres fodásticas. Mulher fodástica da semana é a Nick Vai ser a Kojan. Nicojan, então, nessa semana aqui. E assim, a Virginie, a Virginie também pode ser uma mulher fodástica. Podemos colocar também. Vamos Então vai ver. ser só francesa, mas assim, é porque eu tô puxando a sardinha pro meu lado. E aí a gente convida vocês, ouvintes, a indicarem e colocarem a sua mulher fodástica. Exato, Com que aí a certeza. gente vai atrás delas. E, gente, não precisa ser famosa, tá? Se você acha, por exemplo, que você tem uma tia que você acha ela fodástica porque ela fez alguma coisa relevante na sua vida, só na sua vida ela fez relevante. Ela é uma mulher fodástica. Ela é uma mulher fodástica só pra você, mas ela pode ser um exemplo pra várias outras pessoas. Enfim, Gostei. Todo mundo tem sua mulher fodástica pra indicar. todo mundo tem. A Virginie, essa realizadora que a Nick entrevistou, ela, né, se tornou, se descobriu lésbica com 30 e poucos anos e tal, depois de ter tido um histórico, como ela diz, heterossexual de grande sucesso e tal. Ela se dava muito bem sendo heterossexual. E aí ela fala que ela fala que perdeu 40 quilos, né? Quando ela se tornou lésbica, porque, tipo, é um peso a tal da Será sedução. que eu vou emagrecer se eu me descobrir? Eu acho que eu posso tentar esse regime. E aí ela fala da questão de quanto ela foi liberada da sedução heteronormativa. E eu queria falar disso, porque eu acho que isso tem a ver com a tal da feminilidade que a gente fala, entendeu? O quanto isso tem a ver? Não sei, a gente tem que investigar um pouquinho, mas essa tal dessa sedução heteronormativa, que é diferente entre mulheres, que é diferente entre homens. Olha, eu acho que eu posso dar minha experiência. E que na sedução heteronormativa, a mulher tá sempre numa posição de agradar, que ela não tá se ela tá com uma outra mulher, e que o homem não tá se ele tá com outro homem. Tá, claro que os homens são bonitões, tem os vários estilos, nananã, mas assim, é outro nível das coisas, em termos de, vamos falar entre aspas, escravidão aí dessa heteronormatividade, entendeu? Olha, eu acho que eu não consigo dar meu exemplo sendo mudando a coisa da sexualidade, porque eu sempre sou biologicamente mulher, então nasci com útero e ovário, e né, não nasci com um pênis, infelizmente, porque às vezes isso ia ser muito bom e muito prático. Eu me considero mulher, então eu me vejo como mulher, né? Então a coisa eu sou cis, né? Sou uma cisgênera, assim, me vejo como mulher e tenho uma orientação como heterossexual, assim, mas o que eu posso dar de exemplo dessa coisa de você às vezes mudar os padrões, não necessariamente eu agora tenho que conquistar uma mulher, né? Eu acho que eu tive isso a partir do momento que eu sempre fui uma adolescente gordinha e uma mulher, né, uma mulher de pouca idade, assim, de 20 anos, eu ainda era gorda, eu pesava 130 quilos. E eu tinha que conquistar de um jeito diferente do que quando eu emagreci 60 quilos e passei, né, metade do meu peso, assim. Você literalmente perdi uma pessoa. Você perdeu de verdade. Me perdi, não me Sem achei. mudar a orientação, você perdeu. Sem nada. E aí, eu acho que é isso, né, assim, de você ter que mudar a coisa da sedução, eu me vejo nisso, assim. Então, hoje, eu tenho uma outra característica de sedução que talvez eu não tivesse quando eu era gorda. Aí, eu não sei, o paralelo que eu consigo fazer em relação a isso, em relação a agradar homens ou agradar mulher, né? Assim, conquistar homens ou conquistar mulher, pra mim,
o paralelo que eu consigo fazer na minha vida é esse, né? Conquistar alguém sendo gorda e conquistar alguém sendo menos gorda. Eu acho Mas que... então, conquistar é uma coisa feminina ou conquistar é uma coisa masculina nesse sentido aí do que você tá falando? Ai, eu não sei, porque eu sempre fui muito prática, eu acho. Eu queria ser mais romântica, mas eu sou mais prática e sou mais ativa. Então, eu nunca tive muita paciência pra esperar. Se eu tava afim de alguém, eu sabia que eu ia ter que ir lá e fazer. Então, eu não sei se... Eu acho que sendo heterossexual, sendo homossexual, me relacionando com qualquer pessoa, eu acho que eu tenho esse perfil mais ativo. Que é, entre aspas, característico do homem, né? De ir atrás, de ligar, e de convidar, e de chamar. Não que essa coisa servil. uma mulher O homem não esquece que o homem é que a caça. Então, eu não sei, eu sempre tive o Teve perfil esse mais de clichê. caçador do que de caça, entendeu? Então, por isso que Ou daí senão você você reverte. se finge, né, de caça, assim, né? O Por caçador isso que eu acho então, que você ele é cordeiro. E aí, inverte esses finge de arquétipos caça? do que é do homem, que da mulher, que é masculino e feminino. Mas eu Porque acho que tem depende muito da pessoa também. Não, porque mas às vezes então, você encontra mas- homem, que o homem quer ser o caçador. Aí você... Faz o jogo. Você faz o jogo, tem o jogo aí da eu sou a sedução. caça. E tem homem que quer ser a caça, não necessariamente a caça, E por que, mas... que você faz o que o homem quer? Tem uma música Porque do eu quero Chico pegar que a pessoa, pô. Um dia... Não, mas aí a Você gente... entende que é o tal da liberada Não, mas da, aí- da sedução da heteronormatividade. Aí é um dia da caça, É, outro do mas caçador. não, Eu não mas acho eu- que é do masculino e feminino. Eu acho que é um dia da caça, um do caçador. Mas eu acho que mesmo se eu Você fosse se paquerar coloca uma em vários mulher, papéis. eu acho que eu não ia ficar esperando a mulher. Não, você. Mas eu acho que... Então, eu acho que eu já tive situações que eu tive o caça, o caçador, muito mais caça, porque eu gostava... Da sensação de Da caça. sensação de caça. Tá, eu gosto da sensação de caçador. Mas Então- não que... Mas então, eu me pergunto... Caçador não, caçadora. Será? Né? Vamos até mudar o gênero disso aqui, é é. caçadora. Não, mas, então, eu tenho dúvidas. Do quê? Agora, hoje em dia, é que já tô muito tempo na mesma relação, já não tô na pista há muito tempo. Não Então, sei já como é que tá o mercado não aí, sei né? como é que tá o mercado. Mas assim, a internet da vida, né, esses negócios, Facebook, de aplicativo, tô por fora. Não, Tô hoje sabendo na de praça nada. tem muito aplicativo. Tem Então. Uber, Cabify. Não é esse Você necessariamente. pode chegar por vários caminhos. Mas assim, eu acho que eu sempre tive muito nessa coisa de caça, mas eu fico me perguntando, será que se eu fosse liberada dessa Obrigação de ser a Obrigação? caça. porque eu me vejo muito como essa menininha do iogurte, que come o iogurte e tá com aquele gosto de sal, tá horrível, e que eu não faço. Assim, eu teria 6 anos, se eu tivesse fazendo esse teste, eu seria a menininha, com certeza, que ia fazer uma carinha de, que delícia. Eu tenho que agradar todo mundo. Tem todo mundo, papai, mamãe, todo mundo. Tô falando só homens. Todo mundo. Então, da questão da feminilidade, isso ser muito forte em mim e de não que eu seja uma mulher, assim... Você não é donzela, né? Não donzela, é servil, mas não é... Não, eu sou uma pessoa que foi, que viajou, que todo mundo fala, que coisa corajosa que você fez. E eu olho pra ela, mas corajoso por quê? Você não tava com medo ou não tava sendo corajosa? Certo? Você não acha que você não tinha muita noção, né? Não. Não, mas Eu assim, não tava gente, com medo, porque não tinha pra noção, mim, né? eu acho que assim, você ter coragem é você enfrentar um medo. Então, assim, nesse sentido, eu sempre fui caçadora. Na vida, vai. Caçando as coisas que eu queria. Agora, na questão dos relacionamentos e essa minha... Então, essa masculinidade se mostrava em áreas diferentes dos relacionamentos, mas os relacionamentos sempre estavam numa posição mais, tipo... Passiva, né? Vamos. Que o passivo é considerado feminino, mais ou né? menos, porque o meu atual, eu que fui, eu que liguei, eu que mandei mensagem, eu que, entendeu? Fiz acontecer. Também tem que ver, né? Bom, caça e caçador deu um pano pra manga. Caça e aqui. caçadora. Caça e caçadora. Caça e É caçador. música, não é? Não tem uma música? A gente Hoje pode é o botar dia essa da música. caça, outro dia é do caçador, Chico Buarque. Não, eu acho que é uma música brega. É Fábio Júnior, Fábio eu acho. Júnior. Não é brega, Fábio Júnior não é brega, gente. Gente, Fábio brega. Júnior Pode não. procurar Não. aí.
Não, minha geração, Deixa Fábio eu falar, Júnior é pelo amor Jorge de Tadeu. Deus, né? É que vocês Quem- são mais novas. Eu Ai, esqueci o sua nome da geração, música. tipo assim, Eu esqueci o nome da Minha música. minha geração Mas é comia uma flor pra música. parecer Jorge Tadeu, não era? Quem Mas- concorda, fala aí. Mas tem uma música que o Chico Buarque fala: hoje é dia da caça e do caçador. É isso que eu lembrei quando eu falei. Você é lembrei muito do Mas, chique. Velho. gente, Fala mas logo de quando Chico Buarque, acontece. você é chique demais. Mas quando acontece o encontro, aí a caça e o caçador, no caso, Se eu, a encontram. caça e a caçadora, Se nós encontram. dois fazíamos a festa, Mas entendeu? e aí, Chapeuzinho Aí Vermelho, entendeu? E aí, Cinderela? Ah, não. Não, cara, é tá, isso, é tá. disso que a gente tá falando. Mas você sabe Desses que é engraçado? arquétipos É o isso lobo do- mau e a É o lobo mau e a Chapeuzinho, é o Chapeuzinho. caçador e a Chapeuzinho. Então, eu não sei se eu fui... É a vovó que é engolida. Então, é mas isso você aí, sabe é uns que... arquétipos assim muito fodas de antigos e que estão aí, e que estão Eu não sei se eu fui uma criança Vamos lembrar assim, de que eu... pôr a letra do Chico Acácio Caçador. Vamos, e tá lá Fábio no, Júnior pra no mostrar. Facebook. Facebook vai estar lá. Mas sabe que eu acho que é essa coisa que você falou de Cinderela, né? Eu não sei se isso acho que foi uma coisa inata em mim, uma coisa assim, porque quando eu tinha 7 anos, minha professora me deu um livro que chamava Complexo de Cinderela. Vou até depois pesquisar para colocar a foto que falava isso, dessa... Imagina, gente, com 7 anos, uma professora me deu um livro que chamava Complexo de Cinderela. E discutia justamente isso, assim, de até que ponto a gente não... A gente absorve esse complexo de ter que ser salva, de ter que ser a caça, de ter que ser sempre esperar, né? Por isso que você ficou princípio- moderninha, você já leu isso com essa idade. 7 anos, né? Por gente, isso que você ficou moderninha nada. assim. Eu acho que às vezes a gente também sofre, Não, gente, né? eu Mas, tenho enfim. isso. Eu tenho esse complexo aí. Esse negócio aí, eu tenho. Esse negócio de Mas ser... isso não é ruim. Aí também Mas a gente também isso tem que é, pensar... é um paradigma, porque eu fui uma mulher que foi atrás dos seus sonhos, que viajou pra fora, que pegou um avião e com 23 anos estava Uhum. morando fora sem nenhum apoio, assim, familiar, no sentido, a não ser no sentido de, tipo, super legal. Vai lá. Vai aí, mas assim, apoio financeiro, ou apoio de falar, sabe, assim, olha, faz tal coisa, faz tal curso. Não, Tá. tipo assim, faça o que você quiser, porque você é tudo Faz da só lei. mais um bocadinho. Mais vinho. Que é um Hoje é bebê, não é bebê porque eu tô de regime, mas só mais apoio um da pouquinho. Companhia da Cultura. É, da cultura, Nossa parceira, gente. bendita parceira. Então, ao mesmo tempo, eu me vejo assim. Eu fico pensando, se eu tivesse nascido sem essa moldura, tá entendendo? Isso Amada, é mas ele não impossível. existe. Só se você estivesse nascido em outro planeta. Então, eu acho que eu acho que a queria. gente Essa mas encadenação. mas acho que não. Mas eu acho que a gente é um produto do Acho- lugar onde a gente mora, do lugar onde a gente vive. A gente nasceu no Brasil, isso já traz um histórico, já traz uma coisa. Se tivesse nascido na Polônia, ia ser completamente diferente. A gente não sabe. Eu acho que hoje eu acho que se discute muito, eu acho que as redes sociais estão aí para isso, pra gente se identificar também com outras realidades, com outras mulheres. E é isso, assim, é um pouco que a gente quer propor aqui, a gente conversar com outras mulheres de outros universos, às vezes de universos que a gente pode considerar super diferentes do nosso, mas que tem as mesmas indagações da gente, né? Que podem estar vivendo angústias e questões muito Ou parecidas com então as nossas, mulheres né? que a gente acha que tem super a ver com o nosso universo e na Não real tem, elas né? vivem uma realidade do que concerne o feminino muito diferente da nossa. Vamos trazer agora para a gente, para os finalmente, essa questão, e também para quem está escutando a gente participar via redes sociais. Ser ou não ser, eis a questão. Então, acho que a gente, para dar essa última rodada, podia falar como cada uma se vê dentro desse feminino, o quanto é, o quanto não é, que arquétipo de mulher é, para instigar outras pessoas a trazer um pouco pro eu. Rosana. Não, se não der, você corta. O Não bom cortar, de poder não. cortar é esse. Eu vou começar por mim, assim, só pra... Aquecer. Só porque eu sou mais velha. Ai. Eu tenho uma amiga que vai ser uma bendita convidada aqui da gente também, que ela diz assim, você é super mulherzinha.
que ela quer dizer com isso? Que eu sou meio cordata em algumas coisas, que eu sou conciliadora, tudo isso que a gente falou aqui. Mas eu não me considero, não. Eu sempre, e quando eu era mais jovem, eu tinha preconceito com as feministas, porque eu já via como uma mulher chata, reclamona, brigona é bom, né? Briguenta. Eu sempre via com isso. E hoje não, eu acho que hoje eu me considero feminista porque eu quero uma sociedade mais igualitária, em vários sentidos. De sua filha, suas que a minha netas, filha, minha neta se coloquem dessa maneira. Então eu me coloco numa posição assim e tenho maior orgulho se alguém me reconhecer dessa maneira. Então é isso que eu quero dizer, do ser ou não ser. O que eu posso dizer é assim, isso pra mim nunca, essa questão de ser mulher, ser homem, eu sempre achei homens muito práticos, isso é porque eu sou uma pessoa muito objetiva e muito prática, então eu sempre admirei isso nos homens, ainda mais em ambientes de trabalho, sempre tive aquela coisa de falar, prefiro trabalhar com mulher, prefiro trabalhar com homem, não com mulher. E, olha onde ela veio cair aqui. E vi cair numa rádio que só tem mulher, né? E porque também acho que eu associava todos esses valores que eu tenho, né? É engraçado isso, né? Valores que eu tenho como objetividade, praticidade e as coisas muito mais do dia a dia, muito mais práticas, eu associava muito a homem. Apesar de eu ser assim e gostar muito de ser mulher, porque né? não tinha representatividade. Não, né? Você vê que exemplo que você tem, às vezes, olhando pra cima, você fala, cara, não tenho esse exemplo, assim. E hoje eu acho que entrando mais nessa coisa do movimento feminista e de vendo a luta das mulheres e o quanto a gente às vezes tem que, cara, realmente batalhar e vencer preconceitos e vencer certas coisas, como eu tô gostando de ser mulher, sabe? Eu acho que mulher a gente tem... Não quero cair naquela coisa besta de falar assim, é porque a gente gera um filho, então é pra gente ter uma força natural, porque eu não acredito muito nisso, não. Ser mãe é cultural também. Também. Não acho que essa coisa de instinto maternal, isso aí fica para outro programa, mas assim, essa coisa de instinto maternal... Você pode ser biologicamente a mãe, mas essa coisa da mãe é cultural. Mas eu acho que sociedade para sociedade. Eu acho que às vezes me falam, assim, eu tenho características muito femininas no sentido de que, eu sou de cuidar das pessoas, cuidar dos meus amigos, cuidar das coisas, eu tenho essa coisa de proteger, assim, né? E por mais que às vezes os amigos não saibam, mas enfim. Eu gosto muito de ser mulher hoje em dia. Se eu pudesse ser mulher com um pênis pra me facilitar a vida... Não, brincadeira. Mas assim, se eu não tivesse... Mas aí você pode usar subterfúgios. Eu acho que se não tivesse toda a carga que existe pra ser mulher, né? Pra além do biológico, é lógico, a gente é mulher... Né, o biologicamente é também muito importante, né? Somos mulheres, a mulher é biologicamente diferente do homem e isso é ponto pacífico. Isso não é, acho que é uma coisa opinião, né? Não é uma opinião, a ciência é biológica, gente. Isso é na natureza toda. O leão é diferente da leoa, a elefanta é diferente do elefante, enfim. E eu acho que o ser humano é diferente, o ser humano homem é diferente do ser humano mulher, enfim. Ser humana, como ser diz humana, eu sou ser humana. Mas eu acho que eu gosto muito de ser mulher e tô cada vez mais descobrindo o que é esse feminino, o que é o feminino nas outras pessoas e o que é sabe, tentar tirar um pouco da coisa do isso é legal, isso não é porque é feminino, não, isso é legal porque X é legal, sabe? Às vezes é bom você ser conciliador, às vezes é bom você ser servil, às vezes é bom você ser forte, às vezes é bom você ser objetivo. Eu acho que às vezes, sei lá, outras características, que eu acho que isso é bom para o ser humano, né? Não para... Claro. Eu acho que em determinadas situações, enfim. Acho que é isso, assim, eu gosto muito de ser mulher e tô tentando desconstruir o que é o masculino, o que é o feminino, então eu não sei ainda dizer o que é masculino e feminino. Olha, eu... sempre me vi... na verdade, eu estou descobrindo o que é ser feminista. Então, muito feliz descobrindo essa feminista.
a questão do feminino, pra mim, sempre foi muito natural. Eu sempre me vi muito feminina. Sempre me viram muito feminina. E muito doce, muito delicada, lá, sempre me viram isso. Minha autoimagem nunca era tão feminina assim quanto o que eu passava pra fora. Então, tinha um pouco de... Tem o que você sente, que como eles te percebem. Eu me como a sentia sociedade, muito mais dura e eu tenho um filtro, como outro dia me descreveram. Você tem um filtro doce. E eu nunca pensei nisso como um filtro, mas esse filtro é cultural, esse filtro é natural, eu não sei. Mas assim, em termos de gostar, de se gostar, eu lembro de sempre, desde criança, achar tão legal ser menina. E eu tinha 2 irmãos, então, tipo, eu tinha essa comparação muito clara. Eu não achava, eu não pensava, eu não queria ser menino. Eu acho legal ser menina. Eu sempre achei legal ser menina. Porém, eu sempre fui quebrando as barreiras dos impedimentos que isso me gerava. Então, talvez por ser filha mais velha, talvez por ter um lado meu que é, entre aspas, masculino, que vai que se joga, e que quando vê se jogou e já tá lá e nem sabe como é que chegou, entendeu? E tem vários anjos da guarda também que protegem, porque realmente uma mulher ou uma menina ou uma jovem tá em certas situações. Você pode estar numa situação de perigo. 2 mulheres viajando sozinhas. Ó, coitadinhas. Né? Doses de ironia, né? E então, eu acho que o feminino... E eu sempre gostei muito do corpo feminino. Eu sempre admirei o corpo feminino. Eu acho o corpo feminino lindo. Assim, eu acho o peito mais bonito lindo. que mulher, eu acho que homem. a bunda, adoro cintura, adoro o corpo feminino. Eu acho, assim, realmente uma coisa linda, uma lindeza. Então, assim, isso pra mim nunca foi uma coisa... Acho que eu tô ok com isso, assim, não é uma coisa que eu tô ruim com isso. Agora, o que eu tô descobrindo, na verdade, é o feminismo. Eu também. De falar assim, olha, não... E aí, o que acontece é que eu falo com umas coisas que são femininas. Uma coisa que eu lembro de não querer usar rosa quando eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. Porque, bom, eu tenho o cabelinho, assim, ondulado. Esse cabelo feio, tem um cabelo feio. Gente, ela tem um cabelo muito feio. O olhinho azul, branquinha. Então, assim, se eu botasse um rosa... Eu virava uma coisa doce, a princesa açucarada feminina, que eu não suportava ser aquilo, entendeu? Tá. Isso é muito louco, porque agora que eu tô lembrando agora isso. Que eu não gostava de vestir, eu não vesti rosas, fui vestir rosa depois dos 30, cara. Já identifiquei que eu tenho mais de 30. Vamos lá. Então, assim, só depois dos 30 que eu fui usar rosa. Eu não usava rosa antes. Que louco. Porque me deixava muito feminina, muito docinha. Eu não gostava. Aquilo ia demais de acordo com uma coisa que eu não... Um padrão, né? Um padrão social. que eu não identificava. Eu tô lembrando disso agora em live, assim, mas... então, assim, eu acho que eu tinha, assim, uma rejeiçãozinha do feminino no sentido do que é negativo do feminino. É verdade. E assumir a força de mulheres e sentir essa coisa da força de... Sim, conciliadora, ser conciliadora é uma coisa que eu sempre fui. Gostar de cuidar é uma coisa que eu sempre gostei. Gostar de fazer comida, de botar pra dormir, de fazer um ambiente acolhedor, eu sempre gostei. E isso, sinceramente, nunca achei errado. Nunca achei... Nunca achei que isso me diminuía. Servir... Fazer uma comida e servir para as pessoas, o maior prazer. Mas aí são os tem nada a ver com de uma coisa ser com mulher, masculino ou feminino. Não tem nada a ver, tem a ver aí com é o arquétipo. Um prazer. Aí é o arquétipo. Outro. Eu É adoro dizer que engraçado, adoro lavar a louça de batom vermelho. Então, Eu não gosto de lavar louça, Eu tô, mas gosto de com a idade, eu tô ficando cada vez mais dentro desse arquétipo feminino, mais feminina. feminista, né? Feminista, esse deslocamento que eu tive pro feminismo. Não, do feminino pro feminista. Tá. Eu sempre tive um vozeirão assim forte, ri muito, falo muito, gesticulo muito, coisas que são vistas meio do universo masculino. Então, nesse sentido, eu sempre fui considerada muito uma mulher masculina, desde pela minha família,
desde chamadas que eu recebia do meu pai, isso não são modos de menina. Quantas vezes eu não escutava isso não são modos de menina? Então eu acho que agora, com a idade, eu tô tendo mais modos de menina. Você e os vestidos, né? Mas eu com os vestidos, essa coisa. A sua paixão pelos vestidos. Ai, a gente tem que abrir um ramo ainda da Bendita, que é Bendita Vestidaria. Ou então uma parceria. Uma parceria, quem tiver vestido, quiser trocar. Mas eu tô cada vez mais nesse deslocamento mesmo, porque para além dos arquétipos e descobrir o que é o feminino, o que é o masculino e o que é taxado de um, eu acho que isso a gente pode transitar livremente nos dois universos, misturar, pôr tudo num liquidificador. Mas eu acho que nos dias de hoje esse deslocamento para o feminismo, para ser feminista, ele se faz necessário. Pode parecer chato, clichê, mas eu que tinha todo esse preconceito, volto a dizer que eu tô nesse deslocamento. Não, e é assim, é absolutamente necessário. A gente tá realmente no século XXI, que eu falei, cara, não chegou o século XXI, né? Até queria que a Carol falasse do livro que ela trouxe. Muito legal. São os dois livrinhos que eu tenho aqui. E tem os vídeos também que ela pôs pra gente pra ver, maravilhosa. Então aguardem nas redes sociais. Fica aí de dica final aí do nosso programa, é da Chimamanda. Ela é bem conhecida pelos TEDs, né? Pelos TED Talks que ela faz. A gente vai deixar o link lá na página do Facebook de um vídeo dela muito legal, que gerou o livrinho Sejamos Todos Feministas. E também a gente quer pedir para as pessoas que estejam ouvindo, para os homens e para as mulheres, o que é feminino para você? Né? Então, nem precisa falar que é feminista, tá? A gente não tá falando isso de feminista, não. A gente quer falar, quer saber realmente o que é feminino para você, o que é uma característica feminina. Só para os homens e para as mulheres e os outros 36. Pra todas as pessoas, todos os seres humanos e seres humanas, tá? E aí vocês coloquem pra gente, escrevam pra gente. Podem procurar lá na nossa página, lá no nosso site, tem o número do WhatsApp, que vocês podem mandar áudio, não precisa se identificar, mas se quiser se identificar, a gente acha ok. O que vocês quiserem fazer. E aí, da próxima vez, também quiserem sugerir alguma pauta, alguma coisa, tá bom? Eu quero só dar um último aqui inicial para buscar nas referências. Eu vi um videozinho rápido antes de vir para cá, enquanto eu estava no Uber, da Márcia Tiburi. Eu vou passar o link, que é ela falando dessa questão do feminino e o deslocamento para o feminista. E aí a gente coloca o link aí também, meninas. Meninas e meninos, tá bom, gente? Meninos e mais os 30 Bendita semana pra vocês e a gente se vê semana que vem, tá bom? Beijo. Bendita semana. Benditas coisas que não sejam benditas. Benditas coisas que eu não sei.